Olá, muito boa noite a todos vocês. Eu sou a Márcia e tô aqui hoje para falar sobre a nossa próxima jornada de iniciação aos raios pelos mestres da magia. Bem, é a nossa primeira live, então eu espero que dê tudo certo, que todo mundo consiga participar, que todo mundo consiga entrar. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, podem fazer aqui pelos comentários, tá? E eu vou tentando falar sobre, responder como for possível, tá bom? Bem, primeiro, muita gratidão a todos os amigos, os atendidos, vocês que fazem parte do meu dia a dia, que fazem parte desse trabalho, né? E que fazem parte desse nosso mover também nesse canal, com tudo o que a gente vem vibrando, né? Quando falamos desses raios, desses mestres. Vamos lá! Quem são os mestres da magia? O que são esses raios? Para que eles servem? Por que trabalhar com os raios, né? Sobre tudo isso que eu quero falar hoje. Bom, primeiro, o que são raios, né? Nós temos pelo menos 7 raios cósmicos, 7 raios divinos. Cada raio fala de uma vibração, cada raio fala de uma energia, cada raio fala de uma frequência. Cada frequência tem uma cor, cada frequência tem um cheiro, cada frequência tem um som, e cada frequência vibra numa cura diferente. Falar sobre os 7 raios é falar sobre 7 qualidades, sobre pelo menos 7 qualidades divinas, 7 qualidades de Deus que a gente traz para a vida da gente. Qual é a importância de se trabalhar isso? Bem, segundo o que os mestres ensinam pra gente, a nossa primeira grande missão, o nosso primeiro grande feito, sempre vai ser para com a gente mesmo, né? Eu não me curo se eu não... eu não curo o outro se eu não me curo primeiro. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, trabalhar com os raios é, primeiro, um trabalho de se observar, de perceber o que na sua vida que não está fluindo como você gostaria. Porque como também nos falam os mesmos mestres, né? Nós vivemos hoje a realidade que nós criamos. Então, de alguma forma, nós somos sempre criadores, somos sempre co-criadores dessa nossa realidade também. Sendo na consciência ou na inconsciência. Então, assim, quando eu tenho consciência de que eu co-crio o tempo todo, então eu tenho um cuidado, eu tenho uma atenção com a minha energia, né? Eu direciono para aquilo que eu quero a minha própria potência. Quando eu não tenho essa informação, eu crio, mas eu crio na inconsciência, eu crio na sombra, eu crio muitas vezes algo que nem tem a ver com o meu propósito, ou passo por coisas que eu nem precisava passar. Porque simplesmente eu estava criando pelos meus medos, pelas minhas culpas, né? Pelas minhas questões do mundo, né? Boa noite a todo mundo que tá aí, meus amigos lindos, todo mundo aí. Muita gratidão por hoje. Então quando a gente trabalha com um raio, cada raio, como eu disse antes, tem uma qualidade. E traz para a vida da gente uma qualidade também. Então nós temos 7 raios principais, né? Primeiro raio, o raio azul. É o raio que fala sobre a vontade. É o raio que fala sobre a conexão com o eu sou. Com a frequência do meu mestre interno, né? Numa era de aquário, todos somos mestres de nós mesmos. Então você não delega mais a tua fé ou os seus milagres ou a sua criação para o outro. Você se responsabiliza o tempo todo por aquilo que você está vivenciando. Então o primeiro raio é o raio da consciência eu sou.
É um raio que fala também sobre o poder dos decretos. É um raio que se sintoniza muito com o nosso laríngeo, que é o nosso quinto chakra, que é por onde eu coloco para o mundo quem eu sou. É como eu digo para o mundo a minha verdade, o que eu faço aqui nesse momento presente. Então, primeiro raio vem na frequência de Arcanjo Miguel, que a maioria aqui conhece, vem na frequência de Mestre Moria. Vocês vão perceber que cada raio tem a sua equipe de sustentadores, né? Então, assim, cada raio tem um mestre ou um Chohan, cada raio vem na frequência de um arcanjo e cada raio vem na frequência de um Elohim diferente. Mas, Márcia, por que dentro do mesmo raio você tem tantos sustentadores diferentes? Porque é como se fosse uma equipe grande, onde cada um tem uma função para justamente conseguir tornar aquela qualidade possível. Então, primeiro raio, né, como eu disse, é o raio da divina presença. Só que pensa que para você conseguir se conectar com a sua divina presença, tendo tantos de nós, tantas crenças limitantes acerca de nós mesmos também, é preciso limpar muita coisa, é preciso autorizar muita coisa, é preciso desbloquear muita coisa, é preciso acessar muitas informações. Então, por isso que esse raio também tem uma equipe, onde cada um vai se sintonizar com o teu campo energético, com o teu campo vibracional, dizendo o que estava te impedindo também de se conectar com essa divina presença. Então esse é o primeiro raio, o raio azul, o raio da vontade divina. Temos também o segundo raio, é o raio amarelo dourado. É o raio da sabedoria. Ele vem muito pela frequência de Mestre Kuthumi, Mestre Lanto, Arcanjo Jofiel. Ele vem falando sobre você reconhecer com a sabedoria da sua alma. É aquele momento onde você reconhece tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você aprendeu, tanto nessa existência como em outras existências também, para quem acredita nisso, né? Então, assim, é como se você se reconectasse com a sabedoria da sua alma. Então, assim, quantos de nós estamos vivendo a nossa potência? Quantos de nós estamos vivendo a nossa verdadeira história, né? A gente vem de gerações que ainda foram muito condicionadas, né, pro eu tenho que, né? Onde a gente sempre foi muito validado pelo que conquistou, pelo que fez, pelo que tem e não pelo que se é, né? Então, quando você se conecta com a sabedoria da sua alma, é quando você dá lugar para a tua verdade também, né? Então eu vivo a vida que eu vivo hoje porque eu amo essa vida, porque eu sou feliz assim, ou eu tô vivendo a vida de uma outra pessoa, ou eu tô vivendo sobre o prisma do que é bom segundo outra pessoa que não sou eu. Então o segundo raio é o raio da sabedoria divina, e é também por onde a gente se conecta com os nossos mestres, com os nossos anjos, com os nossos guardiões, com os nossos protetores. Ele é um raio que é também muito conhecido, né, por ser o raio do mestre, é o raio do professor, é o raio daquele que aprende, é o raio daquele que ensina, porque dentro de um ciclo, eu não estou acima de você nunca vai estar acima de mim ou abaixo de mim. Nós fluímos um para com o outro, então a gente troca, né? A minha sabedoria acessa você, a tua sabedoria me acessa também, né? E aí, com isso, a gente vai crescendo junto nessa teia. Então esse é o segundo raio. O terceiro raio é o raio rosa, é o raio de Mestra Rowena. É um raio que fala sobre a reconexão com os nossos dons originais. É um raio que fala sobre libertação espiritual, libertação emocional. É onde você começa a se autorizar também a viver aquilo que você sonhou de verdade, aquilo que você acha bonito de verdade, aquilo que faz sentido para o seu coração de verdade. E é muito legal quando a gente fala sobre reconexão com nossos dons originais, mas a gente sabe que na vida prática
Isso passa por muitas coisas, né? Isso passa também por descriar muitas criações da gente. Então, o terceiro raio vem trazendo essa potência, trazendo essa condição da gente lembrar aquilo que a gente queria ser, antes de tudo, aquilo que colocaram em cima de nós também e que nós compramos como verdade, né? Como sendo necessário, né? Quantas pessoas caminham, constrói e no final de tudo que construiu, sente como se não tivesse construído nada, né? E aí é onde a gente pergunta até que ponto você construiu dentro daquilo que era verdade para o seu coração, daquilo que era construção para a tua alma, né? Então, raio rosa é um raio de muita libertação, um raio de muita potência também. Quarto raio, raio branco, raio da purificação, é o raio de Mestre Serafis Bey, é o raio de Arcanjo Gabriel, é o raio de Mestra Isis. É um raio que vem falando sobre a cura, é um raio que vem falando sobre a pacificação, é um raio que vem falando sobre a purificação, e é onde muitas vezes a gente se purifica, inclusive de nós mesmos, das nossas próprias histórias, né? Então, assim, é o principal raio do ascensionado, porque segundo os mestres, né, nós estamos aqui para evoluir e para em algum momento ascensionarmos também. E aí, uma coisa muito legal para quem já conhece esse trabalho ou para quem já conhece os mestres, é que muitos desses mestres, principalmente desses 7 raios, eles já viveram na Terra. Então é muito bacana porque você vê que tem a ver com uma evolução, tem a ver com aquilo que a gente busca também, né? E aí algumas pessoas falam assim, mas como assim, né? Como assim nos purificarmos? Como assim a gente vai crescer, né, em um ponto de se tornar mestre ou então de não estar mais nessa roda de samsara, né, girando nessa roda? Bem, é quando você caminha com a tua verdade, dentro daquilo que faz sentido pro seu coração. E aí você não tá mais preocupado no que o outro vai pensar, você tá preocupado em ser aquilo que você é, porque não tem como ser de uma forma diferente, né? Então, o quarto raio, ele também fala dessa comunicação, onde a gente consegue colocar também nossa verdade de uma forma pacífica, buscando o entendimento, né? Eu não me coloco pro outro para agredir o outro, eu me coloco para mostrar para o outro como eu penso, aquilo que é válido para mim, e como que o outro ouve isso, recebe isso, tem mais a ver com o outro do que comigo também. Então o quarto raio fala sobre isso, sobre essa pacificação também, né? É um raio também que vem numa frequência de muita potência quando você está em situações de conflito. E aí você precisa acalmar para depois pensar, né, para depois trabalhar, porque muitas vezes quando você está no olho do furacão, né, é difícil falar sobre processo terapêutico, né, é difícil falar sobre processo para quem está sentindo dor, né? Então a gente precisa primeiro limpar, a gente precisa primeiro assentar, até para a gente conseguir ver dentro das infinitas possibilidades o que mais é possível também. Então o quarto raio fala sobre isso. O quinto raio é o raio verde. É o raio... Muitas pessoas conhecem o raio verde como o raio da cura. Mas, na verdade, o quinto raio, que é o raio verde, é o raio da verdade. Porque dentro das terapias alternativas, né, dentro das terapias naturais, tudo aquilo que vira doença no nosso corpo físico, primeiro foi uma doença manifestada pela nossa alma. Nosso corpo, ele é perfeito. A gente que vai ficando doente por várias questões, né? E aí a gente vai se deixando doente e se deixando adoecer também. Então, tudo aquilo que você vai somatizando como frustração, dor, ansiedade,
menos-valia, tudo aquilo, né, que a gente passa muitas vezes uma vida mascarando, aqueles sentimentos que são tão marginalizados, mas que são tão potentes, né? A gente vive em um mundo onde ficar triste é visto como algo ruim, né? Onde ter raiva é visto como algo ruim e não é necessariamente ruim, né? Desde que você consiga canalizar aquele sentimento, né? Desde que você consiga perceber o que está por trás daquilo, né? Olhando com a tua divina presença e não pelo seu ego. E tudo aquilo que nos fere, que nos toca, que de alguma maneira vem pra gente de uma forma negativa também, tem muito mais a ver com a nossa própria verdade do que com quem tá falando. Porque quando o outro diz algo que eu não reconheço de alguma maneira como verdade, aquilo não vai doer pra mim, né? Ainda que seja uma mentira que eu criei sobre mim mesma, sobre eu mesma, né? Então, quinto raio é o raio verde, é o raio que vem na presença de Arcanjo Rafael, de Mãe Maria, de Mestre Hilarion. É o raio que te convida a olhar com verdade para aquilo que te colocou tão doente. Porque aí você começa a tratar a causa e não a consequência. É onde você começa a olhar do ponto aonde aquela dor começou e tudo que veio depois foram desdobramentos daquilo que já foi criado antes. Então o quinto raio é um raio de muita potência também. Todos eles são, né? Mas eu acho que de um modo geral a gente acessa muito primeiro pelo quinto raio. Porque primeiro a gente precisa se reconhecer doente ou se reconhecer buscador, né? Quando eu cristalizo dentro de mim várias certezas e eu não dou a brecha ou a oportunidade para que o divino fale na minha vida ou se manifeste na minha vida, eu estou também deixando de viver tantas coisas que poderiam estar destinadas para mim, né? E quanta coisa por medo a gente acaba cristalizando, né? Então o quinto raio fala sobre isso também. A verdade por trás dos nossos medos, a verdade por trás daquilo que você não consegue manifestar. Nossa, mas eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu me dedico tanto e eu nunca consigo, né? Estou sempre a um passo de. Qual é a verdade por trás desse não conseguir? Né? O que dentro de você que te coloca num lugar de não manifestação? Eu hoje trabalho com os raios, né? E eu tenho a sorte de me trabalhar com eles também. Claro, uma coisa que quem trabalha comigo sabe é que eu sempre me coloco dentro das minhas jornadas. Sempre. Claro que eu acesso diferente, mas eu sempre me coloco ali como buscadora também. Então, eu hoje tenho assim, né? Aquilo que eu não consigo manifestar porque eu não estou criando de uma forma que o universo compreende. Por quê? Nós vivemos em um mundo que entende frequências e não palavras. Então, muitas vezes, né, vocês seguem páginas, curtem páginas ou não, mas é muito comum falar-se sobre a gratidão. E aí você fala assim, nossa, mas fala tanto sobre gratidão, né? Mas grato pelo quê? Grato, como assim grato? Bom, numa era de peixes, a frequência que o universo entendia era a frequência do eu peço, né? Então eu peço, eu preciso, foi a era do Cristo, né? Aquele que se sacrificou por todos nós. Ok, nós hoje vivemos uma era de Aquário, cujo grande representante é o raio violeta de Saint-Germain. Um raio que fala sobre materialização dos nossos desejos também. E dos nossos desejos terrenos também, porque nós estamos aqui na Terra, né, Isis? Nós não estamos em Sírios. A Isis que tá aí, ela sabe que a gente sempre fala isso. E é muito isso, né? Então, assim, você também vai cocriar com a tua verdade. Então, hoje, o mundo que vivemos entende é a frequência do eu agradeço. Porque quando você agradece, você já entra numa frequência daquilo que você já tem. Então, como você já tem, você já reconhece que você tem amor na sua vida. Então, o universo
reconhece em você o amor que você já sabe que tem, e ele te dá mais amor, porque você já tem amor. Você já é amor. Então você manifesta aquilo que você tem. A gente não atrai aquilo que a gente quer. A gente atrai aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente é. Então, se eu não estou atraindo com aquilo que eu quero, é porque eu não estou vibrando como eu acho que estou vibrando. Algo aí precisa ser, precisa ser reconsiderado nesse mover. Então, o Quinto Raio fala sobre tudo isso. É essa grande verdade, Enfim. E aí vamos ao sexto raio, que é o raio de Mestra Nada, que vem muito na frequência de Madalena, que é o raio do arcanjo Uriel. É um raio que fala sobre devoção. É o raio Rubi Dourado, um raio que fala também sobre amor incondicional, Jesus Cristo, que é o mestre Sananda, que hoje ele tá dentro do cargo de construtor do mundo, Ele vibrou por muito tempo nessa frequência do sexto raio também. É um raio que fala sobre entregar nossa vida para um poder maior, se reconhecer parte do todo. Sabe? Eu trabalho com as terapias, E é muito comum dentro de um processo terapêutico você ver que aquela pessoa acha que realmente ela foi jogada na Terra. Ela foi jogada no mundo, Ela sabe que Deus existe, ela sabe que uma frequência maior existe, mas ela não percebe essa frequência atuante na vida dela. Então, o sexto raio fala sobre essa devoção. Sexto raio também fala sobre a quebra de contrato, a quebra de voto, a quebra de pactos, a quebra de promessas. Sexto raio também fala sobre ressignificar. Mas, Márcia, como assim quebrar voto, quebrar pacto, quebrar promessa? Bom, para quem aqui acredita no princípio da encarnação, de que nós vivemos várias vidas, é como se fosse assim. Você tem uma vida hoje. E dentro dessa vida que você tem hoje, várias coisas são verdade para o seu coração. Várias coisas fazem sentido para sua alma. E aí você, de repente, você promete algo para uma outra pessoa ou faz um voto, Grande parte de nós aqui na Terra temos votos, Voto de castidade, voto de pobreza, voto de religião. Temos votos, Porque a gente vem dessa construção também, principalmente dessa construção religiosa, E aí você fez um voto lá atrás, um voto de pobreza. E aí, ok, você desencarnou, você não vive mais aquela realidade, você não vibra mais naquela frequência, mas você tem uma questão séria com o dinheiro. Você sempre acha que você não pode ter mais do que você precisa. Como se viver em abundância fosse viver de uma forma menos espiritualizada ou menos digna, segundo aquilo que você crê como princípio divino. E aí você não sabe por que você tem essa crença. Mas ela está dentro de você e ela está dentro de todo o seu padrão, de tudo aquilo que é verdade para sua alma e que, obviamente, sua vida vai responder aquilo também. Aí você vai para dentro de um processo, que aí são vários processos, tem muitos processos terapêuticos que nos levam para esse lugar. E aí você vê que lá atrás você fez um pacto. Ou você comprou uma ideia de que ter dinheiro era ruim. E aí você não consegue manifestar. Então o sexto raio é um raio que vem também nessa ressignificação daquilo que é possível transformar na nossa vida. Porque a maior lei que é sempre respeitada é a lei do livre-arbítrio. Então assim, eu um dia desejei algo e aquilo foi criado, mas a qualquer momento, com a consciência que eu tenho hoje, eu posso desejar diferente, eu posso criar diferente. Eu sou livre e eu me coloco livre também para isso. Então, o sexto raio fala sobre isso. Aí vamos ao sétimo raio, que é o raio violeta. O raio violeta é o raio de Saint Germain. É o raio da Mestra Kuan Yin.
É o raio que vem na frequência de Mestre Melquisedeque, Arcanjo Metatron. É um raio de transmutação. É o raio da limpeza kármica. É o raio que vibra a chama violeta, que fala sobre a transmutação dos nossos karmas, né? De tudo aquilo que foi criado por nós, de tudo aquilo que a gente estava vivendo como consequência daquilo que a gente criou antes, ou daquilo que a gente se colocou como autopunição também. Porque muita coisa que a gente vive, a gente escolheu viver de verdade. Ou por consciência, ou por inconsciência, ou porque lá atrás você achou que precisava ser dessa forma. E hoje, num processo de nova era, a gente vibra que a nossa cura também pode vir em amorosidade. Não precisa ser difícil, não precisa ser pesado. Pode ser leve, pode ser fácil, pode ser divertido. E esse é um processo também de transmutar muita coisa e de reconhecer muita coisa. E aí nós temos dentro dessa equipe do sétimo raio, Mestra Kuan Yin, que vem trazendo uma frequência de muita misericórdia. Misericórdia para os envolvidos. Porque para eu me libertar, eu preciso também libertar o outro. Então, eu me liberto do outro, como quando eu liberto o outro de mim também. Né? E aí, juntos, a gente vibra dentro da consciência que cada um tem hoje. E tá tudo bem. Porque quando a gente fala de terceira dimensão, por exemplo, né, que é onde a Terra vibrou por muito tempo, a gente está falando sobre uma dimensão onde você tem aí muitos espíritos se encontrando, muitos espíritos com muitos graus de evolução diferentes, né? Eu sempre falo isso, né? A gente teve dentro de um mesmo planeta Cristo e Hitler. Como pode? Porque na 3D a gente se encontra. E que bom que se encontra, porque se trabalha, né? E aí, muitas vezes, o outro vai ser ponte pra gente, pra eu poder reconhecer dentro de mim aquilo que já existia. Porque, gente, todos nós temos a frequência dos 7 raios dentro de nós. E aí fala-se muito sobre isso, né? Sobre o nosso raio. Todos nós temos um raio de origem. Temos. O que quer dizer você pertencer a um raio? O raio que você pertence, o raio do seu nascimento, fala sobre a sua missão nessa vida, nessa existência. Porém, todos nós vibramos a frequência dos 7 raios. Todos nós podemos nos lapidar e desenvolver essas qualidades, né? Porque dentro do trabalho com os mestres, uma coisa que eu sempre tento dizer é que assim, né? Algumas pessoas acham que o processo de transformação, assim, você senta e pronto, a energia vem, né? E nossa, são os escolhidos aqueles que trabalham com os raios. Não. São os escolhidos de muitas formas, mas são principalmente aqueles que escolhem. Aqueles que buscam. Aqueles que querem se colocar a serviço. Então, tem a ver com o processo de se trabalhar também. Né? Então, a gente não está falando sobre sermos perfeitos, mas a gente está falando de poder vibrar com um pouco mais de consciência. Então, qual é a importância da jornada dos raios? É você poder, dentro de um grupo ancorado pelos 7 arcanjos principais, que são os sustentadores do nosso trabalho com os mestres, você poder colocar dentro de uma roda as percepções sobre quem você é. É sobre você se colocar dentro de um processo que vai ter uma parte teórica e uma parte prática, e você olhar para aquilo com a tua verdade e sentir o que naquele processo ressoa com o seu coração. Porque todo mundo que chega porque tem algo para absorver daquele lugar.
se você vai trabalhar com os raios depois, se você vai se trabalhar com os raios, se você vai trabalhar com os raios na sua família, se depois você vai querer participar do grupo Construtores do Mundo, que é um grupo que a gente trabalha com os raios, né? Que todo mundo que já passou por essa jornada, por essas turmas, né? Depois, quando quer, se junta para trabalhar essa frequência para o mundo, é algo que vem depois. Esse não é o nosso principal objetivo, né? Hoje eu estava falando sobre isso, né? Eu estava falando assim do porquê que a jornada é importante. Porque quem aqui trabalha com terapia sabe que o nosso campo atrai muitas questões que também são da gente. Você tem vários terapeutas, você tem vários trabalhos com os raios. As pessoas que vêm para o meu trabalho, para o trabalho que eu faço com os raios, são pessoas que têm a ver com a minha energia por algum motivo. E é dessa forma que os terapeutas e os atendidos são escolhidos e se escolhem também, né? Quantos encontros acontecem nesse lugar? Quantos encontros? Vocês aí estão comentando, por exemplo, né? Quantos encontros acontecem nesse lugar? Numa era de Aquário, onde a gente tem sim essa questão da pandemia, que é uma questão seríssima, mas que ao mesmo tempo nos convidou para a conexão da entrega. A gente não tem mais aquelas jornadas presenciais ainda, mas a gente consegue online aqui por um vídeo colocar a nossa presença no outro e o outro consegue nos tocar com a presença dele também. E aí eu tô aqui no Rio, a Célia tá na Bahia e a gente consegue trocar. E é maravilhoso e é como se ela estivesse aqui comigo e eu tô ali com ela. Então, claro que vivemos tempos difíceis, mas vivemos também tempos de muitas possibilidades. E de muitas possibilidades de nos olharmos também. Então, eu hoje estava falando sobre isso, como eu disse antes, e assim, por que é preciso você primeiro passar por um trabalho com os raios? Porque como a gente atrai, de acordo com as questões que também são da gente, como é que eu posso levar uma cura se eu não reconhecer primeiro o que dentro de mim que eu preciso curar? E a oportunidade de você estar dentro de um grupo que tem alguém que está sustentando ou que tem alguém que está se colocando a serviço de, né, e que está conduzindo, é que você pode colocar ali as suas dores, você pode colocar ali as suas questões, você pode colocar ali as suas percepções, você vai ter ali troca com outras pessoas e você vai dizer assim, olha, pai, fizemos hoje esse processo de canalização com raio e eu vi uma memória que eu não sei de onde vem. E o outro fala assim, olha, eu também vi. Ou olha, eu não vi nada. E aí depois eu vou descobrir o que está por trás desse nada que eu não estou conseguindo ver. Então, é um processo de troca. Então, qual é a parte estrutural desse trabalho, né? Nós temos pelo menos 22 encontros. E eu digo pelo menos porque cada grupo tem um mover diferente. E tá perfeito dentro de cada grupo. Então, assim, no mínimo 22 encontros. Pode ser que sejam mais encontros. Porque, na verdade, assim, a gente tem uma parte teórica, onde eu vou falar sobre cada mestre, onde eu vou falar sobre cada arcanjo, onde eu vou falar sobre cada sustentador. A gente vai trocar, você vai fazer pergunta para mim, eu vou fazer pergunta para você também, a gente vai conversar, enfim, é a parte teórica, é a parte onde a gente troca. E depois, em um segundo momento, ou durante as partilhas teóricas, a gente tem a parte prática. E a parte prática é onde você autoriza que eu, né, acesse seu campo e com a sua guiança individual, né, com aquela energia que zela por você, você se autoriza a receber aquela frequência. Então, assim, o que o primeiro raio quer te mostrar? Então, você se coloca para receber, sem julgamento, sem obrigação de nada. Você só está. Você se coloca 100% presente. E estar presente é sempre a sua maior contribuição. E aí os raios acessam você.
E aí você não tem que sentir algo específico. E aí dentro de cada grupo, a gente tem sempre um perfil que a gente geralmente trabalha, que o grupo traz. E aí a gente vai ficar naquele raio até quando for preciso, enquanto o grupo estiver naquela vibração. E a gente vai fazer aí as partes práticas que tivermos que fazer para acessar cada questãozinha que é conveniente, que é importante que a gente olhe. E aí a gente vai para o próximo raio. E aí a gente vai falar sobre toda a parte teórica desse raio. E aí no segundo momento a gente vai para a parte prática do raio, onde você vai novamente se autorizar e me autorizar a tocar teu campo. E aí você vai permitir que a frequência acesse você e vai sentir quais são as suas percepções, qual é a memória que você precisa acessar, da onde vem, qual é a verdade por trás dessa dor. E aí a gente vai fluindo. No final desse trabalho, no final dos 22, 23, 25 encontros, vocês passam por um processo de iniciação, que é o que nós chamamos de uma iniciação na frequência arco-íris. O que é a frequência arco-íris segundo o meu trabalho? Tá? Porque a gente tem frequência arco-íris sendo trabalhada por muitas pessoas de muitas formas diferentes. Né? Então, assim, como é isso para mim? Eu trabalho com os atendimentos com a frequência arco-íris, que nada mais é do que você se permitir ser acessado pelos 7 raios. Então, uma vez que você passa pela jornada com os raios, segundo aquilo que se sintoniza com a minha sintonia, né, com aquilo que é verdade para a minha guiança, que guia esse trabalho para mim e para quem participa dele também, vocês serão iniciados pela frequência. Então, é como se você que já se trabalhou nos 7 raios fosse agora receber. E por onde? E aí você recebe para quê? Para ser canal. Você recebe para ser canal. Márcia, mas eu não quero ser canal para ninguém. Eu quero ser canal só para mim. Já é coisa pra caramba. Eu quero ser canal para curar meus filhos, a minha família, a minha ancestralidade. Como é que o trabalho com a frequência arco-íris acontece? É um trabalho de emanação energética, é um trabalho de visualização, é um trabalho de desdobramento, é um trabalho de você se deixar tocar pelo outro. Uma coisa muito bonita desse trabalho, e que assim, eu trabalho e eu faço outros trabalhos, né? Eu não trabalho somente com os raios, mas uma coisa muito legal desse trabalho é que você realmente, para você estar ali, mesmo eu que estou conduzindo, você tem que se permitir tocar pelo outro. Então quem vem é sempre muito importante, sabe? Então quem chega traz a presença e eu que estou aqui também estou 100% presente. Então a gente consegue trocar. Essa jornada tem também um suporte eterno, né, via grupo de WhatsApp, porque a gente troca uma vida inteira. Eu ainda troco a primeira turma. Essa é a 4ª turma dos raios, assim, feito dessa maneira, online. Nossos encontros, eles hoje acontecem via Meet, são sempre gravados pelo nosso grupo de WhatsApp, para que vocês possam ouvir depois. Vocês vão também contar com um material teórico, né, uma apostila com várias coisas importantes ali, falando sobre cada mestre, falando sobre cada raio. Nosso trabalho, ele é ancorado pelos quatro elementos principais: a terra, o fogo, a água e o ar. Então, assim, nós trabalhamos pelos cristais, nós trabalhamos pelos incensos, pela água e pelas velas. Nosso processo de canalização, como eu já mencionei, é feito pelos cristais, mas é feito também pelas ervas. Nessas novas turmas, né, na turma 3 e na turma 4, a gente trabalha com os ungüentos, com os instrumentos de cada raio. Então, assim, no primeiro raio nós fizemos um óleo de conexão com o primeiro raio na frequência de Arcanjo Miguel. Então, assim, aquela pessoa que sentia que precisava trabalhar uma libertação com
com Miguel trabalhou um óleo para libertação, a outra pessoa que percebeu que precisava conseguir trabalhar o seu laríngeo, a sua comunicação verbal, o se colocar para o mundo, trabalhou, né, dentro desse processo, né, dessa intenção também. E aí é isso. E aí, conforme você passa por cada raio, você vai no final, na parte prática, você vai ancorar alguma energia. Seja por um óleo, seja pelo mel, alguma coisa que você vai ter contato físico, que você vai trabalhar no seu corpo. Porque a gente fala muito sobre energia num lugar daquilo que está longe, né? De estar muito distante da gente. Só que não é assim. E não precisa ser assim. Então, quando você canaliza uma frequência de um raio com a tua intenção, dentro da sua potência, com a sua verdade, com o ser divino que você já é, você coloca ali algo que você quer trabalhar, na energia daquele raio, com aquele sustentador, na frequência daquele mestre, e você vai ter aquela fórmula, aquele óleo, aquele unguento para você trabalhar no seu corpo, para você trabalhar no corpo de quem você ama, para você trabalhar com os seus atendidos, nos seus atendimentos. E uma outra coisa muito legal também nesse trabalho é que, assim, as jornadas online também nos convidam a dar lugar para a nossa divina presença. Porque os nossos processos, eles são muito intuitivos. Eu trabalho, sim, com uma frequência base, né? Eu sempre peço que cada pessoa providencie algumas coisas e é tudo muito fácil, tudo muito simples, nada difícil. Mas cada pessoa também é convidada a colocar ali aquilo que faz sentido para aquela pessoa, aquilo que a guiança dela diz que é verdade para ela. Então, esse trabalho com os raios e com os mestres vai ser sempre um trabalho sobre se reconhecer, se lapidar, se curar e, ao mesmo tempo, se reconhecer divino também. Porque quando eu percebo que eu sou capaz de trazer para mim aquilo que na minha vida vai ser de verdade remédio, é como eu me conecto com a minha força também. E aí, quando eu começo a perceber os milagres, sim, por que não? Milagres que vão se manifestando na minha vida conforme eu atinjo níveis de consciência mais elevados a meu próprio respeito. Não é sobre o outro, é sobre o que é válido para mim. Isso também traz muita conexão. Isso também traz a ressignificação de muita coisa. Então, assim, trabalhar com os raios é se trabalhar, é se permitir, é se autorizar, é tornar verdade, é dar lugar para o divino na sua vida, é permitir que frequências de luz que vibram em outras dimensões possam se manifestar na nossa divina presença também. Então, assim, é um trabalho maravilhoso. Temos aqui hoje algumas pessoas que já fizeram esse trabalho comigo. Tem a Cris, que é uma linda, que eu amo. E, assim, qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse trabalho, podem perguntar para mim. Podem perguntar por aqui, podem perguntar via direct, pode perguntar pelo WhatsApp. Eu estou sempre disposta. E nossa próxima turma começa no dia 11 de agosto. É uma jornada aberta para homens e para mulheres. Ela vai acontecer semanalmente, sempre às quartas-feiras, das 19 às 22 horas. O que mais que eu preciso dizer para vocês? Como eu disse antes, ela é sempre gravada. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem fazer. Tanto agora como depois. Eu vou tentar gravar essa live, né, para poder postar, para que caso alguém tenha alguma pergunta, possa fazer em algum momento. Acho que é isso. Então, meninas lindas que estão aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer saber mais alguma coisa? E uma outra coisa também, assim, super importante. Por que mestres da magia? Algumas pessoas perguntam, né? Por que você fala dos mestres da magia? Bom, porque
Porque, na verdade, toda alquimia, todo trabalho de energia é uma alquimia, é uma magia ali sendo manifestada, né? É um processo de intervenção em algo que pode ser modificado, ou que pode ser melhorado, ou que pode ser curado também. Então, por isso que essa jornada é pelos mestres da magia, para que cada pessoa, né, consiga perceber a própria magia que tem dentro de si também, tá? Eu acho que eu falei sobre todos os raios, eu acho que eu contei sobre a jornada, eu acho que não ficou faltando nada. Qualquer pergunta podem fazer para mim também. E é isso, juntos seguimos sempre. Nossa jornada começa no dia 11 de agosto, online via Meet. No dia 31 de julho e 1º, teremos em Niterói, de forma presencial, um trabalho com os raios. Vão ser 2 dias de ancoramento com os raios, seguindo todas as medidas de segurança. Por ser presencial, grupos menores. Então, assim, quem estiver por aqui, quiser participar, entra em contato comigo também. Acho que é uma forma de muitos que não conhecem esse trabalho poder, né, assim, se colocarem de alguma forma para serem acessados por ele também. E é isso. Sempre aqui. Muita, 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 muita gratidão a todos os presentes. E é isso. Juntos seguimos sempre. Grande beijo.